Presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde aos colegas aqui nessa casa. Boa tarde aos servidores que tornam essa reunião possível e ao público que nos assiste em casa. Pessoal, que semana, né? Entendo que todo mundo trabalhou muito nos últimos dias, de formas e arrumos diferentes, mas com certeza nós vivemos uma semana de muito aprendizado para todos nós aqui nessa Casa Legislativa. Importante dizer que o que nós estamos discutindo aqui, nesse projeto do deputado João Magalhães, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênios com os municípios que optarem para desempenhar atribuições de fiscalização e de cobrança do imposto sobre propriedade de veículos automotores, esse projeto não é um problema. O problema são os jabutis que nós temos dentro desse projeto. Jabutis que têm CNPJ, que têm endereço próprio, que tem dono por trás. E se isso não ficou claro através da minha fala, com certeza ficou claro através da fala de outros colegas, que chegaram até a citar o nome das empresas que precisam tanto ser defendidas por eles. Pobres empresários, eles devem precisar muito da nossa defesa e da advocacia dessa casa. Então, para a gente discutir quem são as pessoas que nós, de fato, precisamos defender, eu trouxe um poema, que é um poema do Manuel Bandeira, e eu queria que todo mundo ouvisse com muita atenção, porque esse poema lembra a gente um pouco de por que nós estamos aqui. Eu acho que, às vezes, a gente precisa ser lembrado disso, né? Nesse lugar, que é um lugar de voz, um lugar de poder, a gente precisa ser lembrado, às vezes, de quem são as pessoas que nos colocam aqui e por quem que a gente deve trabalhar. Então, o poema chama O Bicho, de Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Esse poema, ele denuncia uma ordem social que está completamente fraturada. Ele denuncia uma desigualdade entre aquilo que a gente vive e o que a gente deveria viver de uma forma muito clara. Ele denuncia que existem pessoas, e claro, a gente pega aqui um exemplo muito extremo, porque sempre que a gente quer exemplificar algo, os exemplos extremos são muito pedagógicos para que a gente consiga trazer isso à discussão, mas ele denuncia de forma muito clara que a gente vive hoje com pessoas completamente à margem da sociedade, e Minas Gerais não é diferente disso. Enquanto o Estado está com os menores índices de investimento dentro da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social dos últimos anos, são índices vergonhosos de execução orçamentária, semelhantes, deputada Beatriz, talvez apenas aqueles que a ministra Damares usava. Apenas ela talvez, executasse tão pouco o orçamento no Ministério das Mulheres, da Família e dos Direitos Humanos, como a gente tem visto hoje na Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. É um completo desrespeito aos mais pobres desse Estado. Nesse Estado que lidera, ano após ano, as listas no ranking de feminicídio. Esse Estado que está com as mulheres negras perdendo 1/4 da sua renda desde o início da pandemia. E não houve nenhuma grande movimentação por parte do governo de Minas para coibir isso e para trabalhar para esse público específico. Então, eu fiz toda essa introdução para lembrar aos colegas para quem que a gente trabalha ou para quem que a gente deveria trabalhar. A gente deveria trabalhar para essas pessoas, para as pessoas que, como no poema O Bicho, não tem nem o que comer, e que engolem o que encontram, que são os restos dos privilegiados, com voracidade. Para a gente lembrar que a gente deveria estar trabalhando pelas nossas mulheres vítimas de violência doméstica, que a gente deveria estar trabalhando aqui pelas mulheres negras que perderam a sua renda, que a gente deveria estar trabalhando aqui pelos apoiadores, que todo mundo tem um apoiador esperando uma cirurgia ortopédica, uma cirurgia de joelho, enquanto o Zema está aí chantageando o servidor da FEMIG e sem apoiar os investimentos na saúde em Minas Gerais adequadamente. São para essas pessoas que a gente trabalha. E muito provavelmente foi para elas que os senhores pediram voto. Foi para elas que eu pedi voto. Foi na porta dessas pessoas que eu bati. Então, é para elas que a gente tem que entregar resultado. Justamente por isso, nesse projeto aqui, 2803, do deputado João Magalhães, que a gente está contra o nosso bloco, o Bloco Democracia e Luta, está contra a emenda apresentada, que é uma emenda muito séria, uma emenda que amplia privilégios para uma classe já muito privilegiada, que é a classe dos donos de locadoras.
E aí, o nosso bloco tem deputados muito atuantes e muito inteligentes, protocolou várias emendas, emendas diversas, mas emendas que buscam, pelo menos, equilibrar essa balança. Porque já que é para a gente entregar incentivo fiscal para privilegiados, para donos de locadoras, então vamos estender esse benefício para essas pessoas que eu falei no início, que são as que a gente deve trabalhar. A gente propôs, através de emendas de deputados vários do grupo, do nosso bloco, nós propusemos que esse benefício fosse estendido para as mulheres vítimas de violência doméstica, que esse benefício fosse estendido para os nossos pacientes que estão se tratando em busca da cura do câncer, que esse benefício fosse estendido para os veículos das nossas santas casas, que esse benefício fosse estendido para os veículos dos nossos catadores de material reciclável. Então, nós fizemos todo um movimento para fazer com que esse benefício servisse para as pessoas mais vulneráveis, então. Aqueles que eu citei no início, que são os que dependem de nós. As emendas não foram acatadas. E aí eu cheguei a uma conclusão, que eu falei ontem na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, mas eu acho importante trazer aqui hoje também, que é, lobby para pobre não move ninguém. Quando nós fizemos essas emendas, nós estávamos tentando fazer lobby para pobre, fazer a defesa e a advocacia dos mais pobres. Eu me senti, deputada Beatriz, como devem ter se sentido os deputados da época da PEC das domésticas. Eles devem ter se sentido dessa forma. Porque é muito difícil mobilizar as pessoas mais vulneráveis e as mais pobres, a não ser aquelas que têm sindicatos robustos que podem ajudar elas, isso é muito importante, mas, no geral, é muito difícil mobilizar essas pessoas para que elas ocupem essas tribunas. Porque imagina só, deputados, se a gente enchesse isso aqui de paciente oncológico, magrinho, sem cabelo, para pressionar vocês para aprovar a mesma emenda e o mesmo benefício para eles. Imagina se a gente enchesse essa tribuna de mulher cheia de trauma, algumas que tiveram ossos quebrados, que foram violentadas física e sexualmente por seus ex-companheiros, para pressionar vocês, para que a gente desse o mesmo incentivo para elas e a mesma isenção para elas. Então, presidente, eu percebi e eu finalmente entendi que lobby para pobre não move, não mobiliza e não arranca voto de ninguém, não. Por isso, ontem, eu decidi que eu vou me juntar temporariamente, apenas nessa discussão, aos colegas que fazem lobby para os ricos, para os milionários e para os poderosos. Temporariamente, apenas nessa discussão, eu estou aqui para fazer isso. Levantei junto à minha equipe, presidente, quais são os setores que mais geraram emprego em Minas Gerais no último ano. Então, a gente tem o setor de serviços, que, se eu não me engano, o setor de locadoras de veículos está dentro do setor de serviços. Em segundo lugar, a indústria. Em terceiro lugar, a construção civil e, por último, o comércio, que anda andando mal das pernas, especialmente desde a pandemia, né, gente? E com as compras online. E a indústria, por exemplo, de laticínios, a indústria de alimentos, no geral, é muito forte em Minas Gerais. Então, eu pedi à minha assessoria para protocolar uma emenda garantindo a mesma isenção para essa indústria. Porque se o argumento é dos empregos, se o argumento é o argumento do bem da economia, se o argumento é o argumento do bem-estar social, da geração de empregos e de renda, então a gente deveria ver essas emendas com muito bons olhos. Por que que as locadoras podem enfiar a faca no pescoço dos deputados? Porque é isso que está sendo feito aqui. Os deputados e deputadas estão ouvindo todos os dias que nós seremos responsáveis por uma fuga de capital do Estado, por perdas de emprego, se esse povo que está chantageando essa casa não conseguir aprovar essa emenda. Não tem nenhum empresário que coloca a faca no meu pescoço ou que me chantageia nada. Então, eu preciso dizer aos colegas deputados, já que o setor das locadoras, pelo visto, é esse setor tão importante, tão robusto para a nossa economia, vamos mudar o nome de Minas, né? A gente muda para locadora de Minas Gerais, mas a gente falando sério aqui hoje, vamos tratar com seriedade os outros setores que também geram emprego. Vamos tratar com seriedade os nossos industriais. Eu venho de Divinópolis. Lá no Centro-Oeste, a indústria têxtil e as nossas costureiras são um fator importante da geração de emprego e renda. A maior parte das mulheres de Divinópolis nos últimos anos trabalhou como costureira, arrematadeira. Foram os perfis onde elas conseguiram encontrar oportunidade, emprego e renda, deputado Cássio. Então, a gente tem todo um setor econômico que poderia ser privilegiado, como as locadoras estão sendo privilegiadas. E aí eu venho para o meu terceiro ponto nessa fala de hoje. Por quê que as locadoras estão sendo privilegiadas
e os outros setores não estão sendo. O que acontece de diferente com elas? Pessoal, alguém pode pedir para trazer uma água para mim, por favor? O que acontece de diferente com as locadoras que não acontece com os outros setores, como eu trouxe aqui? Qual que é a diferença da indústria têxtil, que emprega tanto, para as locadoras? Também tem que fazer entrega, também tem que levar material, obrigada. Também tem que levar serviço, também tem que levar produto, também precisa de carro, de caminhão. Por que a gente não pode estender esse benefício? Será que a diferença está no fato de que os outros setores não doaram de forma robusta para a campanha do governador Romeu Zema? Que para a gente poder encher a boca e falar que não usa fundo eleitoral, a campanha vai ter que ser paga de qualquer jeito. A campanha vai ter que ser paga de qualquer jeito. Os custos com material, com adesivo, com transporte, todos eles existem e estão postos. Você pode fazer a campanha mais econômica, isso é muito louvável. Eu, inclusive, tenho um dos votos mais baratos dessa casa, se dividiu o que foi gasto com o número de votos. Isso é louvável, porém, a gente precisa dizer que algum custo ainda há, algum custo ainda existirá. A família Matar doou 5 milhões entre seus membros para a campanha do governador Romeu Zema. E é muito triste que essa casa se preste a esse papel, deputado Cássio, de pagar uma dívida de campanha do governador, que é isso que vai ser feito aqui. É muito triste que essa casa se preste ao papel de falar que com dinheiro público, que com renúncia aos cofres públicos, a gente vai pagar, a gente vai topar pagar, a gente vai deixar de investir no Estado, a gente vai deixar de dar reajuste para os nossos servidores adequadamente, para que a gente possa pagar uma dívida de campanha do governador Romeu Zema. Isso, gente, é inaceitável. Todo mundo sabe que quem paga a banda escolhe a música, presidente. Quem paga a banda decide se a gente vai dançar forró coladinho, se a gente vai dançar pop solto. Quem paga a banda escolhe a música. E quem pagou a banda do governador Romeu Zema está escolhendo a música que vai tocar aqui na Assembleia de Minas. E essa música é a Marcha Fúnebre, porque não é possível que a gente vai se permitir, que a gente vai permitir um absurdo desse para o povo mineiro. O deputado Cristiano falou muito bem antes de mim. Vai haver prejuízo para as prefeituras. Como é que vocês vão justificar isso para os prefeitos de vocês? Os prefeitos que não tem nada a ver com Localiza, com nenhuma outra empresa, que nem tem isso na cidade deles. Como vocês vão justificar isso para as santas casas que vocês apoiam? Como vocês vão justificar isso para as associações de mulheres que vocês apoiam? Eu pergunto isso para as mulheres deputadas, especialmente, que estão sendo pressionadas pelo governo e pelo capital a votarem a favor dessa emenda. Então, gente, a gente está se prestando a um papel medíocre, se prestando a um papel que é pequeno o parlamento, porque o parlamento é muito maior do que isso, muitíssimo maior. Por último, eu queria entrar num aspecto mais técnico dessa conversa. É preciso ter muito pouco apreço pela técnica legislativa e pelo devido processo legislativo para acatar um absurdo que é essa emenda. Gente, nós estamos falando de um projeto que trata de convênios com municípios que quiserem para fins de recolhimento de IPVA. Não cabe a gente falar de uma negociação que é entre dois entes federativos, a gente enfiar um incentivo, uma isenção para o setor privado. Não tem nada a ver com a matéria, a não ser a palavra IPVA que se repete. Então, é preciso muito pouco apreço pelo devido processo legislativo para topar, discutir um negócio desse. Se não fosse de interesse do capital privado e do governo, muito provavelmente a Comissão de Constituição e Justiça barraria esse projeto com essa emenda, porque não faz o menor sentido. Em segundo lugar, gente, a gente precisa dizer também uma coisa que ninguém disse até agora. Esse projeto tem uma ilegalidade severa. Essa emenda tem uma ilegalidade severa. E essa ilegalidade foi exposta na imprensa ontem e eu trago voz a ela aqui. Segundo a emenda 109, aprovada durante a pandemia pelo presidente Bolsonaro, que tantos aqui adoram, o governador adora, aprovado pelo presidente Bolsonaro, ficou proibido dar isenções, permitir isenções, especialmente novas e perdão de dívidas já existentes, quando a despesa corrente do Estado estiver acima de 95% da receita. Está. Em Minas Gerais, a despesa é de 96,7% da nossa receita. A margem de investimento é ínfima, a margem para ampliação de benefícios para servidores públicos e reajustes salariais é ínfima, e mesmo assim,
o governador Romeu Zema quer que esse projeto seja aprovado. O governador Romeu Zema, que se diz tão fiscalista, que se diz tão atento às contas públicas, que se diz tão cuidadoso com o erário, com o recurso público. Ah, porque eu não tenho mais carro comissionado. Ah, porque eu vendi o avião. Ah, porque eu não moro no palácio. Pois é, mas está aqui, querendo que a gente aprove uma emenda de interesse dos amigos dele, que bancam a campanha dele e que contraria uma coisa que foi aprovada pelo presidente, que ele adora pedir o voto para ele. Ou alguém esqueceu do Bolsonaro? A emenda 109 não permite, presidente, a emenda 109 não permite que essa emenda seja aprovada. Essa emenda é flagrantemente ilegal. O senhor pode discordar de mim, mas esse é o texto da lei. O texto da lei não permite que seja dada a isenção quando nós já tivermos 95% da receita comprometida com a despesa. Não tem como aprovar. Se esse projeto for aprovado aqui hoje com essa emenda, nós noticiaremos isso ao Tribunal de Contas, porque não existe notificação prévia de lei que não foi aprovada, de emenda que não foi aprovada. Eu não posso notificar algo que nem aconteceu ainda. Mas, sendo aprovado, a gente vai notificar o Tribunal de Contas, a gente vai notificar o Ministério Público, porque isso é uma flagrante ilegalidade. Se o governador apela e diz o tempo inteiro que não pode nomear novos policiais, eu aposto que na sua casa, cidadão que está assistindo, que na sua região não tem a quantidade de policial militar que tinha que ter. Não tem a quantidade de policial civil que tinha que ter. Eu aposto que na sua escola tem professor trabalhando em regime de contrato de forma precária, tendo que mudar de 2 em 2 anos, sem gerar vínculo com a comunidade escolar. Eu aposto que na sua universidade, se você está na UENG, tem professor trabalhando da mesma forma, precária, sem ser nomeado, às vezes aprovado no concurso para aquela vaga que ele está fazendo. Às vezes seu tio está esperando uma cirurgia. Tudo isso o Zema fala que não resolve porque falta dinheiro. Com todo o seu discurso fiscalista, responsável com dinheiro público e não sei o que mais, ele está disposto a abrir mão de mais de R$1 bilhão, mesmo sabendo que isso é flagrantemente ilegal. Então, é importante que os colegas deputados saibam, para que nessa toada de apequenar essa casa, em que vários estão, a gente também não passe vergonha. Quando eu era vereadora lá na Câmara de Divinópolis, eu avisei várias vezes que uma lei flagrantemente ilegal, inconstitucional, foi aprovada. Uma lei muito parecida com o projeto da escola sem partido. Uma vergonha. Flagrantemente inconstitucional. Nós avisamos, mas aí coloca 200 bolsonaristas para vaiar, o povo fica com medo e vota, mesmo sabendo que é inconstitucional. Beleza. Pouco tempo depois, o STF reconheceu a legislação como inconstitucional. O Ministério Público mandou recomendação para que o prefeito revogasse a lei. Como o prefeito da cidade, de fato, não tem apreço pela legalidade, isso não foi feito ainda. Mas nós vamos entrar na justiça com as associações da comunidade LGBT para que ele seja obrigado a revogar por inconstitucionalidade. Essa casa talvez passe a mesma vergonha. A vergonha, a pequenez de aprovar algo flagrantemente ilegal. Porque nós sabemos, está escrito na emenda 109, nós também temos que nos atentar à lei de responsabilidade fiscal, que dar uma isenção para um setor em Minas Gerais, considerando que mais de 95% da nossa receita já está comprometida com despesa, não pode, é ilegal. Então, deputada Bela, o que a gente vai ter que fazer? Sendo aprovado aqui, considerando a disposição de parte dos deputados, sendo aprovado aqui, nós teremos que noticiar ao Tribunal de Contas. E aí vai todo mundo passar vergonha. Todos os deputados que votaram a favor, todo mundo. Vai ficar muito ruim para a gente. Então, a gente pode se poupar de passar essa vergonha e não aprovar isso hoje. Vamos aprovar o projeto do João, faz todo sentido, maravilhoso, concordo 100%, mas vamos deixar essa emenda vergonhosa e que apequena o parlamento para lá. Minas merece mais do que isso. E no momento em que todos nós fomos pedir voto para o povo, bater na porta da casa do povo, vocês não falaram, quando vocês iam pedir voto, que vocês estavam fazendo um compromisso com os privilegiados, que vocês estavam fazendo uns compromissos com os ricos, um compromisso com os poderosos. Todo mundo fez compromisso com a saúde pública, fez compromisso, quer dizer, quase todo mundo, fez compromisso com a saúde pública, fez compromisso com os professores, fez compromisso com os mais pobres, fez compromisso com as mulheres, fez compromisso com os produtores rurais, especialmente os pequenos, porque é onde está a massa, é quem vota. E aí chega aqui na casa e tem essa disposição de advogar em prol do governador.
E agora, usando o argumento mais pequeno, o argumento mais infeliz, o argumento mais que é pequeno no parlamento que eu posso usar. O que vocês estão ganhando com isso? Aos deputados da base. Além de passar vergonha para o povo mineiro, servindo de despachante dos interesses do governador. Claro que não são todos os deputados da base, mas existem pessoas que podem votar hoje algo que não atende ao interesse deles, algo que não atende ao interesse do eleitorado deles, algo que não atende ao interesse de ninguém, além do governador e da turma do Salim Matar. Não é possível, gente, isso é uma missão kamikaze, e não é possível que os deputados tenham vocação para Marte. Eu não tenho vocação para Marte, não vou votar favorável a esse negócio, não existe empresário que consegue colocar a faca no nosso pescoço. Mas nós precisamos pontuar que esse projeto, essa emenda, tem problemas de ordem moral, tem problemas de ordem técnica e tem problemas de ordem jurídica, já trazidos aqui na nossa fala de hoje. Também é importante dizer, presidente, eu quero aproveitar esse momento, já que a gente tem um tempo um pouco maior, é importante dizer, nessa toada de falar, da seriedade que é apequenar o parlamento, da infelicidade que é quando alguém se coloca nesse papel tão triste de apequenar a grandeza que é isso aqui, a Casa do Povo. Eu gostaria de parabenizar a Casa por ontem ter realizado, parabenizar na pessoa do nosso presidente Tadeuzinho, da nossa vice Leninha, por ontem ter realizado o evento em comemoração aos 200 anos do Parlamento Brasileiro. Foi um evento maravilhoso, em que a gente teve a oportunidade de conversar com figuras históricas e que construíram a história do nosso Estado e alguns a história do nosso país. Um momento de muito orgulho para a gente, especialmente depois dos últimos anos tão dolorosos que a gente viveu. Os últimos anos em que o parlamento, parte dele, se tornou uma casa de despachante do presidente Bolsonaro, do ex-presidente Bolsonaro, e a outra parte se tornou persona non grata, não podendo participar das discussões, das políticas públicas e sendo ignorado. Ontem foi muito bem falado aqui pelo Zé Bonifácio sobre a seriedade que é a existência e a força do parlamento ser garantido por todos nós, enquanto membros desse poder. Houve muita luta, houve morte, literalmente, para que o parlamento existisse, para que a gente pudesse estar aqui sentado nessas cadeiras, sendo o poder e a voz dos cidadãos. O interesse de qualquer pessoa que odeia a democracia, que odeia o povo, que odeia os mais pobres, que odeia os mais vulneráveis, é acabar com isso aqui, é fechar isso aqui. O interesse de gente que tem a capacidade de defender emendas como essas, não é o interesse do povo mineiro, que é o interesse que a gente tem que representar nessa casa. Então, eu gostaria de parabenizar a Assembleia e peço a todos os colegas que lembrem do espírito da noite de ontem. É o espírito da noite de ontem que tem que nos mover aqui dentro. Um espírito de grandeza, de altivez. Nós temos que ter essa perspectiva, considerando a importância que o parlamento tem. E aos colegas da base eu falo com muito carinho. Cuidado, porque o governo está pronto para passar como um trator por cima de cada um de vocês, se vocês não atenderem ao primeiro interesse deles. E a gente percebe isso por vários gestos que o governo faz e já fez. Não vale a pena se queimar com as suas bases, se queimar com os seus prefeitos, se queimar na imprensa, para fazer esse favor, que é pagar a dívida de campanha do Zema. Por último, presidente, eu também quero aproveitar para parabenizar o Rafael Bastos, professor do IFMG, foi diretor do IFMG de Bambuí, eu conheci a instituição. O Rafael, que tem um apoio e um apreço muito grande pela comunidade LGBTQIA+, pelos movimentos de mulheres, fortaleceu e fomentou os coletivos dos dois grupos dentro do IFMG de Bambuí. Então, ele tem sido um apoio muito forte para esses dois coletivos existirem e agora ele acabou de ser eleito reitor de todo o IFMG. Então, a gente tem um reitor vindo do interior, um reitor que é jovem, um reitor que está comprometido com as minorias, e isso é um sucesso e motivo de muita alegria para todos nós. Eu tenho certeza que o Rafael vai fazer a diferença lá no IF, vai poder contar com o nosso trabalho aqui na Assembleia, com as nossas cobranças junto ao governo federal, para que a gente possa ampliar os campos, para que a gente possa investir em equipamentos, para que a gente possa nomear professores, para que a gente possa fazer obras, porque é isso que a gente quer. O Brasil voltou. Os investimentos na educação voltaram e, se Deus quiser, com muito trabalho, com muita construção, com muita articulação, a gente vai conseguir superar juntos esses tempos sombrios que os últimos anos nos colocaram. Mas o povo brasileiro, doutor Jean, deu seu recado nas urnas.
O povo brasileiro não aguentava mais. O povo brasileiro estava com nojo, e o povo mineiro, com muito destaque, estava com nojo de um homem que desrespeitou tanto as mulheres. Estava com nojo de um homem que desrespeitou tanto os mais pobres, que desrespeitou tanto a comunidade negra, que desrespeitou tanto a comunidade LGBTQIA+. O povo brasileiro não aguentava isso mais, não. Um cara que achava que se assemelhava aos mais pobres quando almoçava e se sujava de farinha, de perna aberta, sem nenhuma elegância, parecendo que ele acha que as pessoas mais pobres não têm educação. O povo brasileiro não queria saber mais disso. Então, nesse momento de reconstrução do Brasil, é um ótimo momento para ser reitor. Eu espero que o Rafael aproveite isso e faça com que o IFMG cresça muito mais, com a garantia e com a certeza de que, com o nosso mandato aqui na Casa, na Assembleia, a nossa articulação junto ao ministro Camilo Santana e também à secretária executiva do MEC, a Isolda, ele vai poder contar. Presidente, eu queria te agradecer pela cessão da palavra e reafirmar aos nossos colegas que votar essa emenda é apequenar o parlamento. Obrigada. Obrigado, deputada Lohana.